Olá, olá! Eu tô aqui de volta para falar com você sobre uma coisa que virou assim, tipo um propósito de vida para mim, sabe? Eu quero muito encorajar você a viver o que você deseja, sem ficar se colocando aí em caixinhas do que pode, do que não pode fazer, porque, olha, para mim esse discurso está bem ultrapassado, tá? Então, esse é o meu objetivo aqui com você hoje. Caso você seja uma pessoa que vê vários empecilhos para fazer algo, sim, de fato eles existem, né? Mas que isso não seja razão para você parar. E eu vou usar as minhas histórias, óbvio, para ilustrar um pouquinho aí, dentro do meu estilo de vida, que é uma vida de viajante, e você adapta isso que você está escutando aí para a situação que você passa, que você já passou, e que você percebe, ou talvez não tanto também. Talvez aqui você descubra, né, que você precisa prestar atenção nisso, mas que você note que você está se colocando algum tipo de limite de onde você pode ocupar e que, na verdade, esse limite aí, ele só existe dentro da sua cabeça. Beleza? Então, assim, ó, não faz muito tempo que minha mãe me contou que quando eu tinha lá meus 5 anos de idade, eu disse para ela: Mamãe, eu vou viajar o mundo. É verdade, ela me contou isso, eu fico até emocionada aqui conversando com você, porque sempre que eu lembro que ela me falou de forma tão natural essa frase, eu acho que ela não tem ideia de como esse comentário foi importante para mim. E talvez, sei lá, né? Às vezes ela até em algum momento ela lembrou disso antes. Eu não sei porque com meus 30 e poucos anos ela resolveu me contar isso, ou talvez ela mesma não tenha se lembrado que eu comentei isso antes. Mas enfim, fato é que ela compartilhar isso foi muito importante para mim. E depois dessa mensagem, aquilo só me trouxe uma validação de qual era o meu lugar no mundo. Ou seja, por todo ele, né? E eu não sei dizer quando foi que aconteceu isso dela me contar. Eu acho que foi em 2023, 2024, chuto que foi por aí. Mas eu lembro de imediatamente aí eu perguntar para ela por que eu falava isso e o que ela me respondia, né? Quando eu fazia esse comentário, porque ela falou que não foi só uma vez que eu falei, foram algumas vezes assim dentro dessa minha infância aí por volta dos 5 anos. E ela me disse que ela não sabia muito bem o que dizer. Imagina você ouvindo isso de uma filha, né? Então ela respondia: filha, que legal, me encorajava ali, nunca me colocando freio, mas ela não sabia muito como evoluir naquela conversa, porque nem ela entendia muito bem como que aquilo ia acontecer. Afinal, assim, minha mãe nunca tinha conhecido o mundo além das telinhas, então nunca tinha saído do Brasil. Então, para ela também era um local delicado ali do o que eu vou falar para minha filha, sem cortar os sonhos dela, né? Mas, enfim, imagino que ela ficava deslocada. Mas eu fiquei me perguntando ali, né? Por que será que eu falava isso para minha mãe? E eu chuto dizer que o nosso subconsciente, principalmente quando a gente é criança, ele é muito mais consciente do que quando a gente é adulto. Eu acho que ele não tem tantas nuvens, né, atrapalhando no meio ali, influenciando esse bate-papo direto aí. Mas, enfim, não faço ideia se até hoje minha mãe entende, porque eu amo viver pelo mundo. Eu acho que realmente ela se esforça demais para me entender, para ter essa empatia e sempre me apoia. E isso para mim é mais do que suficiente. Só que quando eu tinha 5 anos, cara, quem em sã consciência fala uma coisa dessas só por falar nessa idade? Então, eu não levei isso de uma forma do tipo, é só uma criança fazendo um comentário, sabe? Para mim, de fato, a vida, ela traz as coisas quando tem que ser e foi uma mensagem importante. E eu acho que também o tempo tem disso, né? De saber onde a gente vai chegar, mas ele nunca diz pra gente quando a gente vai chegar.
Então a gente fica aí, deixando o tempo fluir na nossa vida e fazendo tudo que a gente tem que fazer. E as coisas vão acontecendo e essas coisas, mensagens do subconsciente aí, elas vão se abafando, vão ficando distante e aí chega uma hora que se perde. Porque falam que com 5 anos você já tem memória das coisas, né? Então eu poderia até me lembrar desse momento, só que eu não tenho nenhuma lembrança a não ser a fala da minha mãe e eu não duvido nada que eu tenha falado isso. Então, enfim, eu não fazia ideia de ter falado uma coisa dessas, mas eu validava muito aquilo que eu falava ainda nos dias de hoje. E isso não quer dizer que eu não sonhei ao longo desse período, né? Não é porque eu falei com 5 e fui descobrir com 30 e poucos que ao longo desse período eu não sonhei em viajar desde nova. E aí, sei lá em qual momento da minha adolescência, tá? Eu coloquei na minha cabeça que eu queria conhecer todos os países do mundo. Isso ainda não saiu, mas depois que eu comecei a viajar com mais profundidade em cada local, isso não virou a minha prioridade de contar números, mas sim de me aprofundar nas experiências. Mas naquele tempo era isso, e eu lembro de eu olhar assim o mapa mundi e ficar pesquisando quantos países existiam e me vir aquela ansiedade, sabe, de começar logo, mesmo eu nunca ter saído do Brasil até então, e eu adorava a aula de história, de geografia, sempre foram minhas matérias preferidas na escola. Enfim, só ia ali acumulando coisas que eu queria fazer e aprendendo coisas de países, era meio essa estética naquele momento. E aí, eu lembro que eu ficava viajando tanto nessas histórias que a forma mais palpável de eu ter essas histórias próximas de mim era através de amigos do vôlei que eu jogava e também de colegas de trabalho. E isso aconteceu em momentos assim, separados, né? Primeiro começou na época do vôlei, então joguei ali minha adolescência, até os 15 anos jogava vôlei. E eu jogava num clube que naquela fase ali do ensino médio, sabe? Você tá ali entre 15, 16, 17, 18 vai para a faculdade, né? Começou ali uma galera a viajar para fora, a fazer um ano de ensino médio estudando fora, e comemorar a formatura fora, essas coisas, sabe? Não era algo da minha realidade, mas eu convivia com algumas pessoas que faziam isso. E aí eles contavam que iam para praticar o idioma, né? Para aprender um pouco da cultura local, quando iam estudar lá, morar por 6 meses, enfim, o que fosse. E eu ficava sempre apaixonada, fascinada de ouvir aquelas histórias. Não era incômodo nenhum para mim ouvir e querer viver aquilo, mas não poder financeiramente. Pelo contrário, era algo que me inspirava demais. Não vinha de nenhum local de inveja, tá, gente? Era muito como, nossa, tô curiosa aqui, quero ouvir essas pessoas para descobrir mais sobre o mundo, além do que eu leio, e poder um dia realizar a mesma coisa. E aí, passando-se os anos, eu começo a fazer estágio no local. E eu lembro que esse lugar que eu trabalhava, eu era estagiária de RH, né? Recursos Humanos. E essa empresa era uma empresa que, para os meus padrões, era uma empresa bem elitizada, assim, o público, sabe? Vinha também de outro nível social quem trabalhava lá. E por essa questão, a maioria das pessoas que estavam ali falavam, no mínimo, um idioma fluente, que era o inglês, que era mandatório para você trabalhar ali. Só que como eu era estagiária, isso era um pouco mais leve, dependendo da posição que você atuasse como estagiária. E aí tenho que agradecer a pessoa do RH que me contratou, que foi muito parceira, que falou que realmente não precisava falar fluente, porque eu não falava fluente, estava no intermediário e eu queria muito poder ter essa oportunidade. Enfim, só que o idioma era o mínimo que você tinha que ter para estar ali e eu seguia nas minhas aulinhas para melhorar o inglês. Só que para aquela galera era uma coisa muito natural. Todo mundo falava, praticamente todo mundo, né? Nunca podemos generalizar. Mas praticamente todo mundo falava o inglês e o espanhol, que era normal,
E conhecia muita gente também que falava outros 2 idiomas, ou pelo menos algum outro idioma. E não quer dizer que eram só cargos altos, tá? Eu não estou falando aqui de gente que já está mais velha. Eu estou falando aqui de gente que era estagiário, como eu, ou trainee, tipo, galera jovem. Então, por exemplo, a minha amiga que sentava do meu lado, estagiária também, a mãe dela é da Suíça, elas só se falavam em alemão no telefone. Uma outra amiga de outra área, também estagiária, ela falava francês super bem. E tipo assim, isso não era uma questão para eles. E para mim era tipo, nossa, minha cabeça está explodindo. Um novo mundo se abriu, sabe? Era meio que assim, eu ficava admirada. E esse estágio realmente foi um divisor de águas, porque, sinceramente, eu até então só tinha trabalhado em locais que eu me sentia parte de um todo. Eu não via, assim, uma coisa de eu achar que eu estava sendo muito diferente daquela galera. Era algo meio similar. E quando eu entrei ali, parecia que existia uma coisa de vivências que eu nunca tinha visto, sabe? Era totalmente um outro mundo, uma outra sociedade que eu não fazia parte e que eu estava muito interessada em conhecer. Então, aquelas pessoas, grande maioria já tinha feito o seu intercâmbio, morado em outros lugares, estudado nas melhores escolas pagas, e aí foram para faculdades públicas. Era bem fora do meu mundo. Até para eu contratar, né, sendo uma pessoa que não tem essa bagagem, que participava ali da parte de recrutamento e seleção, eu aprendia muito, porque a gente, por estar numa empresa que tinha essa questão elitista, ela não permitia que eu selecionasse candidatos de certas faculdades, sabe? A maioria eram públicas, eram pagas, para faculdades privadas eram faculdades mais renomadas. Então, enfim, acabava se gerando esse ambiente que não é igualitário, de fato. Tem várias questões aí que hoje eu questiono, mas era a cultura que estava ali presente quando eu tinha 18 anos e que eu aproveitei para absorver de forma positiva para o meu próprio autodesenvolvimento. E aí, nessa época, eu via tudo isso e eu entendia que o currículo dessas pessoas já era uma coisa diferente aí de tudo isso que eu estou contando, de experiências que viviam, e que eram tão jovens quanto eu, mas que tiveram outra bagagem de vida, assim, na sua adolescência, fase de faculdade. E eu, no paralelo, eu estava ali me esforçando com o meu salário de estágio para pagar a aula de inglês, minhas contas de vida, assim, normal, não tinha que sustentar a casa, mas ajudava de alguma forma. E aquilo fazia com que eu funcionasse como combustível, sabe? Não era uma coisa que eu me sentia diminuída, nada disso, assim, eu nunca me senti retraída por isso. Eu me sentia vindo de uma vivência diferente, mas podendo ter essa oportunidade para aprender o que eu queria para a minha vida, que era aquela frase de 5 anos de viajar o mundo. E a partir disso, eu fui entendendo que esse mundo poderia abrir para mim como um intercâmbio onde eu fosse estudar, trabalhar em outro país. E essa seria a minha primeira porta de entrada, porque era isso que eu via com essas pessoas que iam estudar fora, que iam pela empresa que eu trabalhava, por exemplo, trabalhar fora, porque tinha oportunidade lá de você ser transferido para fazer uma rotação, que eles chamavam do programa de trainee fora. Então, você trabalhava aqui, se você trabalhasse muito bem, você podia ir fazer um período em outra unidade de algum país, e era algo que eu via como única oportunidade para mim, porque eu pensava, cara, eu não tenho grana de ficar pagando para eu estudar fora, então se eu for com um trabalho, eu vou ter já um dinheiro ali no destino e vai me facilitar. Então, na minha cabeça, parecia tudo fazer muito sentido, certo? E, de fato, fluía para muitas pessoas ali dentro da empresa, então eu via que era uma oportunidade para mim. Só que, para isso acontecer, eu tinha que ter o inglês fluente. E, naquele momento, meu nível era intermediário.
E não é que você tem que ter o fluente no currículo só, igual a gente está acostumado em ver em muitos locais. Lá, de fato, não era assim, porque pela empresa ser dos Estados Unidos, quase tudo que acontecia ali dentro era em inglês. Então, tudo do computador era em inglês, todos os programas, tudo no telefone. Então, por exemplo, se eu tinha um problema de TI e eu queria ligar para a pessoa de TI, que chamava o Help Desk, né, para poder me auxiliar e consertar algo no computador, sei lá, instalar uma impressora que eu não estava conseguindo, eu tinha que ligar para esse Help Desk. Esse Help Desk, ele não tinha atendentes de TI locais do Brasil. Era aquele Help Desk da Índia, geralmente, que cuida de todas as sedes da empresa mundiais. Pois é. E aí eu tinha que falar com essa pessoa em inglês. Só que muitas vezes eu não entendia o que o fulaninho estava falando ali. Então eu desistia de ligar e eu tentava resolver de alguma outra forma, porque, infelizmente, eu não bancava ali falar para as pessoas que eu não dominava o idioma, por mais que eu tivesse feito ali entrevista, né, em inglês para ser contratada, mas eu acho que as pessoas não entendiam nesse detalhe o quanto eu estava entendendo das coisas em inglês ou não, e eu era muito imatura para ter essa humildade, de fato, de falar, olha, gente, eu não estou entendendo isso aqui, levantar a mão, sabe, pedir ajuda. Enfim, eu lembro que um dia foi muito engraçado, inclusive, agora lembrando foi engraçado, né, mas foi bem desesperador na época, porque eu tive que ir para um curso, passar o dia todo em treinamento com um cara que veio de algum país aí explicar algo para gente. E esse curso durou o dia todo em inglês e eu entrei e saí da mesma forma que eu entrei, entendendo nada. Eu devo ter pego uma parte ou outra, eu lembro depois da minha chefe perguntar como foi, e eu não sei como eu me tirei dessa, gente. Eu sei que deu tudo certo, eu me dava muito bem com a minha chefe, mas, infelizmente, para eu ser contratada, por mais que ela gostasse de mim, do meu trabalho, que eu desenvolvia bem, com muito esforço ali, com o Google Tradutor me auxiliando, mas a minha diretora não admitia contratar alguém que não falasse inglês fluente, porque era uma regra da empresa. E beleza, eu tinha que aceitar e eu tinha que me dedicar ali o que eu conseguisse para desenvolver o inglês no período de estágio que eu tinha ali de 2 anos até concluir a faculdade. E foi o que eu fiz, tanto que eu saí de uma escola, comecei a pagar aula de inglês particular, mas assim, não vamos falar que chegou no fluente não, tá? Porque eu concluí esses 2 anos aí de estágio ainda no intermediário, eu era muito nova, eu não tinha nem 20 anos e eu me cobrava, sabe? Eu achava que eu tinha a obrigação de entender tudo aquilo, mesmo estando no Brasil. Olha o local que eu me colocava, né, de comparação, nunca diminuindo as outras pessoas, mas eu achava que como aquele local ao meu redor, né, todo mundo falava com fluidez, eu achava que todo mundo falava perfeito, porque quando você não entende, você acha que todo mundo ao seu redor fala perfeito. E, enfim, como eu era a única que de fato não tinha esse domínio sobre o idioma, eu sentia que aquilo era uma coisa que eu tinha que travar comigo, de aprender, e não conseguia dividir com as pessoas ali do tipo, olha, estou me dedicando, elas sabiam que eu fazia aula particular, mas não compartilhava muito da minha evolução. Então, sempre que tinha que se comunicar em inglês em alguma reunião, eu torcia para não ser chamada. Então, acho que no fim, assim, na real, pensando agora, eu acho que elas sabiam e era eu mais tentando me mascarar com essa vergonha que não tinha base nenhuma para eu sentir, afinal, eu estava ali buscando e me desenvolvendo. Mas, enfim, esse local aí que eu trabalhei foi muito combustível para eu me desenvolver, seguir aprendendo e que me deu esse gás para eu buscar coisas que eu queria fora dali. Porque eu me recordo que quando eu comecei a conviver com a galera do vôlei, meu pai falava muito para mim, filha, isso não é o seu mundo, não fica ali, não quero você frustrada, isso não é para você.
Eu entendo que ele estava tentando me proteger. Só que ele sempre falava que eu não ia conseguir acompanhar, fazer o que eles faziam, para onde eles saíam, tudo isso que era bem verdade, inclusive, né? Eu lembro de duas situações, por exemplo, uma vez eles foram no cinema e para eles normal, vamos no cinema, no shopping tal, e para mim era tipo, meu Deus, esse shopping é muito caro, esse cinema é muito caro, a pipoca vai ser muito cara, eu acho que eu nem comprei pipoca, acho que eu não tinha dinheiro para isso. Enfim, não lembro. Mas eu fui porque eu gostava da galera. Que eu me lembre, foi a única vez que eu fui nesse cinema, porque não tinha dinheiro para pagar o tal cinema. E eu também lembro dessa outra situação, que eu estava treinando vôlei, né? E como eu recebi o dinheiro para ir de transporte público para o clube jogar vôlei, muitas vezes eu ia a pé da escola para o vôlei, para poder economizar essa grana do transporte e aí com essa grana conseguir comprar um hot dog na porta do clube para comer depois porcaria, sabe? Não que eu não almoçasse, eu já ia almoçada, mas eu queria comer um lanche, alguma besteira, eu usava essa grana aí que eu economizava para comer pós-treino. E aí eu me lembro muito de uma menina, muito gente boa. A mãe dela, ela dava todo dia, a mãe dela dava para essa menina, dava R$ 10 para ela poder comer coxinha, hot dog, coxinha, hot dog não, coxinha e Coca-Cola, que essa menina gostava depois do treino. E aí eu lembro da mãe estender a mão assim, dar dinheiro várias vezes, porque a gente terminava o treino e ficava ali conversando. E aí eu ficava, cara, R$ 10 é muito dinheiro para você receber todos os dias, sabe? E eu economizando o meu transporte para poder comer o hot dog alguns dias aí na porta do clube. Mas, enfim, para mim era isso. Isso nunca mudou o meu olhar sobre as pessoas, isso não me fazia valorizá-las mais, ou diminuí-las, ou ficar com algum sentimento ruim. Nada disso, gente, não tinha nada a ver com comparação nem nada. Eu sempre olhava essas situações de estar aprendendo sobre o que elas falavam, do que elas viviam, de uma forma muito de pegar bagagem mesmo, sabe? Para construir a minha própria, da minha forma, com as minhas condições, mas que era uma forma de eu aprender e visualizar um novo mundo que eu não tinha no meu mundo. Então, era um momento que eu tinha ali para conhecer coisas diferentes também. E eu me absorvia disso, ignorava o que o meu pai falava. Sinceramente, eu sei que ele falava com o maior amor, mas nunca me abalou assim as coisas que ele falava, sabe? E nem as coisas que a galera fazia que eu não podia fazer. Era para mim, tipo, bora, vamos seguir a vida e é isso. O que eu consegui fazer uma vez ou outra, eu vou fazer se eu quiser, mas o foco não era esse, fazer parte da galera. O foco era, eu nunca forçava amizade nem nada disso. O foco era, eu estava convivendo ali com aquela galera, porque acontecia de fazer parte dos locais que eu estava, viraram meus amigos, algumas daquelas pessoas, e a gente trocava, e nessas trocas você sempre aprende com o outro. E era isso que me movia, assim, me sentia motivada com isso. Mas, enfim, seguindo aí para a parte do estágio, foi acabando o tempo de estágio, né? Eu fiquei ali 2 anos, já estava chegando no fim da faculdade e tem essa coisa, será que eu vou ser contratada? Será que não vou? E quanto mais se aproximava do último semestre, eu percebia ali que eu ia terminar minha graduação de administração e eu não ia ser contratada. Eu já sabia que em 6 meses que tinha ali, eu não ia virar fluente no inglês, porque se eu não virei em 1 ano e meio, não ia ser 6 meses que ia resolver. E eu estava com o pé no chão que eu tinha que partir para outro plano. E, de fato, eu já tinha começado a desenvolver um plano B aí, que aconteceu em janeiro de 2012. Então, eu me formei em julho de 2012. Em janeiro de 2012, eu realizei uma das coisas que eu queria muito, que era fazer o meu intercâmbio. Claro que isso não foi tão simples, tá? Porque eu tinha um salário de estágio para pagar isso e óbvio que eu estava contando com a ajuda aí dos meus pais, porque não é uma viagem barata para se fazer. E o que aconteceu foi mais ou menos assim.
eu tinha férias para tirar ali do estágio que eu fazia, né? E aí eu fiquei pensando para onde eu poderia ir fora do Brasil para eu poder praticar o inglês, porque quando eu comecei a planejar, eu ainda tinha esperança de conseguir ser efetivada daquele estágio, porque eu comecei a planejar isso 6 meses antes da viagem acontecer. E aí, eu me senti já bem arrojada, do tipo, nossa, tô planejando minha viagem, primeira viagem internacional aí, com pouca grana, mas tenho fé que vai dar certo. E aí, bem meticulosa, estrategista que sou virginiana, comecei a organizar as coisas e fiquei pensando, né? Para onde que eu posso ir estudar por um mês nas minhas férias, então fazer um curso de um mês em algum país que fale o idioma para eu ficar mais imersa na língua, que eu consiga acabar economizando um pouco também. E nessas ideias aí de pesquisa, eu lembrei de um primo que morava em Londres e na cara de pau pedi para ele me receber, porque falei que queria estudar, não tinha grana para pagar a hospedagem e precisava ali ficar um mês na casa dele. E, cara, isso me salvou, porque um mês de hospedagem é sempre algo que pesa muito de forma geral em qualquer viagem, e pagar um mês de hospedagem ia ser puxado. E ele, assim, me ajudou demais, porque eu coloquei o tadinho numa situação. Ele com a namorada, assim, sabe quando você... Eles já estavam uns anos juntos, mas assim, não tanto, hoje já são casados, ela é uma querida. Mas assim, eles dividiam casa, e aí eles tinham um quarto, que era deles, e aí eu dormi no quarto deles, no chão, por um mês. E tipo, hoje pensando, eu tinha 21 anos nisso. Falou, Bruna do céu, mas você atrapalhou o casal um mês dormindo ali no chão do quarto deles, aí numa casa compartilhada que o espaço já nem é deles, o único espaço que era deles, você ficou ali por um mês. Mas tá bom, muito obrigado, Renato e Vanessa, porque ó, vocês foram sensacionais. E minha gente, esse foi o único filtro de eu resolver ir para Londres, tá? Cidade linda, maravilhosa, já voltei lá depois, amei. Adoro Londres, mas assim... Qualquer lugar do mundo que eu tivesse um mês de hospedagem gratuita, era para lá que eu ia ir. Foi questão financeira puramente. E aí depois, né, de eu fechar isso, eu tinha que fechar o curso. Só que, de fato, eu não lembro como eu cheguei até essa escola, tá? Porque isso foi em 2012, faz bastante tempo. Eu lembro que eu procurei várias agências para fechar esse curso e eu lembro que era muito caro. E aí eu decidi buscar uma escola diretamente na internet e fechar com ela. E aí eu não sei como eu cheguei nessa escola. Eu lembro que eu pesquisava muito. Mas eu fechei um mês de curso ali de inglês que eu fazia no período da manhã e à tarde ficava turistando. Eu fechei esse mês com a escola diretamente. Não lembro como foi feito o pagamento, como que eu mandei esse dinheiro aí. Eu sei que deu certo. E eu fechei tudo com eles por e-mail usando o Google Tradutor. Então, a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Óbvio que eu entendi uma coisa ou outra que eles falavam ali, mas eu lembro que eu mandei, ó. Quero fazer um curso de um mês, aqueles de férias, blá, blá, blá. Vou pagar vocês aqui. E eu lembro que o curso foi barato, muito mais barato do que se eu tivesse... saiu muito melhor o preço do que se eu tivesse pago uma agência. Bom, consegui fechar aí o meu curso, minha moradia, o mais caro já tinha ido, só faltava passaporte, que eu resolvi aí ao longo do meu período de estágio, belezinha, tranquilo, e o dinheiro para eu gastar lá, né, com alimentação, com tudo mais. Eu não tinha dinheiro guardado, óbvio, e o dinheiro que eu recebia de estágio eu também não conseguia guardar, porque, enfim, pouco dinheiro, continhas que eu tinha, não rolava naquele momento. Então, o que eu pensei? Tinha um carro que eu e minha irmã, a gente ganhou para ir para a faculdade. A gente tinha esse paliozinho que a gente dividia, a gente fez faculdade juntas, né? E aí eu falei, cara, vou vender minha metade do carro. Aí com essa metade do carro eu uso dinheiro para comprar comida lá, tudo mais. Afinal, estou economizando em hospedagem, mas Londres é libras, né? É uma fortuna.
E eu comentei com meu pai, ele resolveu me ajudar e meio que me deu esse dinheiro de presente, né? Ah, se você vai vender a sua parte do carro, eu compro a sua parte e você segue usando o carro. E foi um querido, me salvou aí, pai. Fui para o intercâmbio com dinheiro na mão, tudo resolvido. Bom, óbvio que eu amei esse um mês que eu passei lá. Eu fiz amigos, estava ali com meus primos, minha primeira viagem internacional sozinha na vida, enfim. Só que óbvio que mesmo depois de um mês ali imersa no idioma, isso não foi suficiente para eu ficar totalmente fluente, né? Eu precisava mais tempo de prática e eu já tinha pelo menos perdido aquela vergonha de falar, sabe? Que dá no começo e que você fala, eu não sei se vão me entender. Enfim, tem aquela coisa de você ficar meio travada. Eu tinha isso. E isso me deixou mais solta, assim. Pelo menos me ajudou bastante de perceber que eu conseguia me comunicar com a galera. Por mais que os ingleses eu não entendia ainda completamente, mas a galera da sala de aula ali, que era internacional como eu, fluía bem. E aí voltei para o Brasil já numa outra energia e pensando assim, cara, nem tô ligando mais para ser contratada, porque agora o que eu quero é viver isso. Eu quero continuar praticando inglês e agora em outro país, porque eu estava assim maravilhada de ter conhecido uma outra cultura e isso foi abrir os olhos assim para uma coisa diferente. Uau, queria continuar vivendo aquilo por muito mais tempo. E aí isso já era, então, fim de fevereiro, né? Quando eu voltei da viagem, junho, terminava minha faculdade. E eu tinha esse período aí para fazer algum plano de conseguir fazer outro intercâmbio sem custar um rim e que eu ia ficar muito mais tempo fora do Brasil agora. Não porque não amasse o meu país, amo o Brasil, mas queria aquele momento ali de experiência. Daí, beleza. Comecei a ir em várias agências, buscar alternativas que dessem aí para eu estudar e trabalhar. Isso era o principal para mim, porque eu não tinha como ir para um país que eu não trabalhasse. E aí eu falava, cara, não tenho grana guardada, não tenho um respaldo financeiro aí de pais com muita grana que possa me ajudar. Então, eu preciso achar aí um caminho. Só que por você ser graduada, você acaba ficando mais limitada nos destinos, porque você não tem mais vínculo com o seu país, meio que na teoria é isso. Então, o visto começa a ficar mais restrito. E nos lugares que eles abraçam mais para você ir, alguns lugares são muito caros. Então, comecei a ter aí vários desafios, e o tempo ia passando, e eu tentando alternativas, e nada ia fluindo, até que eu comecei a conversar com um amigo meu do clube, e ele virou para mim e falou, Bru, por que você não vai pelo esporte? Você joga vôlei e consegue uma bolsa de estudos. E ele comentou que foi assim que um amigo nosso, né, que fazia também, jogava futebol com ele nesse clube, que eu jogava vôlei, foi assim que ele conseguiu ir estudar nos Estados Unidos com bolsa. Falei, nossa, que legal, alguém aqui que a gente conhece, né, tá ali no mesmo grupinho que eu possa perguntar e pedir informações. E aí, cara, começou uma troca de informações e tudo mais, e começou a aparecer uma oportunidade, aí uma luz no fim do túnel, e eu falei, acho que é isso que eu vou fazer. Termino a faculdade aqui em junho, julho, em agosto começo o ano letivo lá nos Estados Unidos, vou fazer essa papelada aqui e vou morar nos Estados Unidos, porque também assim desenrola o inglês, né? Vai ser a forma de eu praticar, ainda mais fazendo faculdade, vou pegar na prática ali, vai ser maravilhoso. Só que tinha esse desafio aí de grana para ir, né? Mais uma vez, esbarrando na mesma questão. E uma coisa eu tenho que falar para você. Esse sonho era tão latente dentro de mim, era uma coisa do tipo, é isso que eu quero fazer, não tem outra alternativa na minha cabeça, que eu falei, vou ter que encarar minha vergonha aqui, pegar a coragem e falar com meus pais, mesmo sabendo que eles não têm condições para me ajudar. E comecei a pensar, né, cara, sempre me virei aqui nos meus estudos para conseguir fazer algo, estudei em escola pública a vida toda, consegui fazer faculdade porque me dediquei para tirar uma nota boa no Enem, e aí consegui uma bolsa 100% no ProUni.
Não dei custo, né, de estudos para os meus pais e ainda assim consegui fazer uma faculdade. Mas agora me via, tipo, presa na vergonha de falar para eles que eu queria fazer aquilo, mesmo sabendo do tipo, meu, é meu sonho. Eu fiquei, assim, envergonhada porque eu sabia que eles não tinham condições, mas chegou uma hora que eu falei, meu, não tenho o que fazer, não consigo outra alternativa, vou falar com eles e vamos ver se eles conseguem me ajudar de alguma forma, mesmo sabendo que não tinha dinheiro sobrando para isso. E aí fui falar com o coração aberto, que eu estava sentindo, que eu precisava ajuda dos dois. Detalhe, meus pais são separados desde que eu tenho ali meus 12 anos. Então tive que ter essas duas conversas, porque nem só um nem só o outro ia conseguir pagar, tinha que ser a ajuda dos dois. E minha meta era, né, meu papo com eles foi bem aberto, esse é meu sonho, é o que eu quero fazer, e minha missão é chegar nos Estados Unidos e conseguir a bolsa que o meu amigo conseguiu. Assim, vocês não vão precisar pagar mais nada, mas no começo eu vou precisar de um respaldo de vocês. Eles viram que era uma coisa assim que estava muito latente em mim, e, cara, até pegar empréstimo para poder me ajudar, eles fizeram, sou eternamente grata por isso. E aí aconteceu, eu não fiquei nem para minha formatura, que eu fui da comissão de formatura para não ter que pagar a festa, fiz parte da comissão, então eu ganhei a festa. Só que eu não fiquei para a festa, porque eu já estava estudando nos Estados Unidos. Mas, enfim, não me arrependo nem um pouco, porque eu estava, assim, muito feliz de ter conseguido ir. Eu lembro que o meu tio, ele tinha milhas, que ele viajava bastante a trabalho, e aí ele doou essas milhas para mim, e aí ele emitiu minha passagem de ida, e aí já foi uma bela economia. Eu fiz ali a papelada com o meu dinheiro do estágio mesmo, então visto, aquelas coisas todas, e meus pais se comprometeram aí com o empréstimo que eles fizeram depois de me ajudar, mandando grana de moradia, alimentação, estudos nesse começo até eu conseguir a bolsa. Então eu fui assim muito focada, mas eu sabia que pagar coisas em dólar ia ser muito pesado. Então eu tinha que chegar logo e desenrolar todo aquele negócio. E aí beleza, cheguei lá, já fui conversar com a técnica de vôlei, falei que queria entrar por o time. Ela falou que o time estava fechado, mas que eu podia treinar com elas e ir ajudando ali no que precisasse. Em troca, eu ia poder viajar com o time, né? Ter aquela vivência de fazer parte e, quem sabe, testar aí para eu conseguir a bolsa para o próximo ano. E beleza, no paralelo, eu fui conseguindo trabalhos no campus. Então, a técnica também do vôlei, ela ajudava isso a gente, ela sabia que as internacionais principalmente queriam trabalhar, tinham outras brasileiras comigo ali, e a gente fazia a grana. Então, a gente trabalhava no campus limpando a quadra antes do treino, antes de jogo, lavava o uniforme, botava para secar, limpava o escritório, ficava ali no escritório dos atletas, vendia comida em lanchonete quando tinha algum jogo de basquete. Enfim, fazia de tudo, tá? Fazia um monte de limpeza, um monte de coisa. O que mandavam ali a gente fazia, o negócio que a gente queria cumprir todas as horas que era permitida para trabalhar, porque estudante tem um limite ali do que quanto pode trabalhar, e a gente fazia esse dinheirinho aí para poder conseguir se sustentar com os outros custos, e aí quanto mais eu conseguia juntar desse dinheiro, menos meus pais tinham que pagar. Só que eu vivia, óbvio, preocupada com grana, principalmente nesse meu primeiro ano, que foi o tempo que levou para eu conseguir a bolsa. Só que eu estar aí bem envolvida com o time, né, foi fundamental para eu conseguir garantir essa bolsa no segundo ano. E aí isso me trouxe uma bela paz, porque meus pais não tinham que pagar meus estudos, isso estava garantido pela bolsa do vôlei que eu consegui, e eu tinha um outro trabalho fora do vôlei que eu consegui, que era para ficar como se fosse a síndica do prédio que eu morava, dentro do campus da faculdade. Então eu tinha que ficar ali colocando correio, verificando quartos, enfim. E isso me dava desconto na moradia e também me dava alimentação. Então, assim, eu estava quase zerada de gastos, ainda fazia uma graninha que me permitia viver ali. E aí, beleza, estava felicíssima por ficar ali.
Só que eu só podia ficar 2 anos nesse college, porque college você fica 2 anos e aí depois, quando você termina, você vai para uma university, né? Então, vai para uma faculdade completar os seus outros 2 anos de curso para você poder se graduar, como se fosse uma faculdade de 4 anos aqui no Brasil, normalmente. E essa experiência, gente, foi a coisa mais incrível da minha vida, porque foi aí que eu comecei a entender o quanto eu gosto de imergir nas culturas, sabe? Independente se você goste da cultura ou não, mas você entrar nela de fato. E eu nunca imaginei que o esporte que eu tinha jogado na minha adolescência, que eu amava, ia me proporcionar isso, que era fazer esse intercâmbio, né? Que eu estava buscando ali desde quando eu ouvia no vôlei as pessoas contando que faziam isso, depois no trabalho de estágio. E aquele esporte que eu comecei ouvindo sobre intercâmbio a primeira vez na vida foi o que me levou a realizar isso. E quando eu paro assim para pensar, eu falo, cara, aquela coisa que eu criei, que eu queria alcançar, ela me trouxe um resultado muito maior do que eu poderia criar por mim mesma, na minha cabeça, sabe? Porque você fica imaginando, vou buscar agência, vou fechar o trabalho ali, vou morar na casa tal. Quando eu imaginei que eu ia ter uma vivência de estar dentro de um campus e me sentir literalmente como se fosse num filme, sabe? Sabe quando a gente assiste esses filmes que mostram a galera na escola tal? É assim que eu vivi. Tudo isso que você vê aí acontece de verdade, porque, primeiro, eu não estava só aprendendo um idioma, eu estava vivendo ele 24 horas por dia, nas minhas aulas, na faculdade e também no vôlei, porque a galera toda ali era do país, sem contar as outras brasileiras que tinham ali, no caso, que são minhas amigas até hoje, queridíssimas. Mas, além do esporte ter me colocado para estudar, para fazer parte de um time, né, do esporte que eu já praticava no Brasil e também de trabalhar ali no campus, ele me colocou nessa cultura que eu consegui ver as coisas na prática que eu assistia na TV. Então, por exemplo, sabe quando mostra que tem a cheerleader que vai lá e dança na abertura do jogo de basquete, futebol americano? Cara, é exatamente assim que acontece, sabe? Ou os dormitórios que são compartilhados, é uma cama em cada canto assim do quarto, e a galera faz festa nos quartos, e aí aparece alguém para acabar com a festa e todo mundo sai correndo. Gente, eu vivi isso, eu dormia num quarto desse, sabe? E aí você viaja com o time para jogar em outras escolas, e aí a técnica te leva para comer nos lugares pré-jogo, pós-jogo, e vocês compartilham hotel juntos nessas viagens. É exatamente assim. Inclusive, isso de viajar junto com o time era muito engraçado, porque nós brasileiras amávamos quando a técnica levava a gente para comer, às vezes, comida de verdade, que era muito caro. Então, sei lá, uma vez no trimestre acontecia isso, que era um milagre. Ou levava a gente para comer no mexicano, que a gente gostava muito também, porque é mais próximo da nossa comida, tem arroz, feijão, e isso a gente ficava feliz. Só que as meninas dos Estados Unidos, elas ficavam muito felizes de comer comida americana, então elas falavam que precisavam de energia, e aí elas iam comer, cara, um hambúrguer com refri, batata frita antes do jogo, depois do jogo, e a gente ficava assim, meu, não é possível, sabe? Essas coisas de viver a cultura na sua raiz de forma mais singela, sabe? Que só você vivendo ali com o tempo, entrando mesmo, que você consegue ter essas experiências. E sei lá, o que a Bruna, né, de 5 anos pensa disso tudo, mas eu acho que ela deve estar muito orgulhosa por eu não ter me limitado a ficar no que parecia mais óbvio ou fácil para mim, porque afinal não era isso que eu queria, eu não sou uma pessoa que eu costumo gostar do óbvio, mas eu queria mais, eu ainda quero mais. E eu só pude fazer isso graças ao esporte de uma forma que eu nem imaginava, então eu sou muito, muito grata por isso. E eu quis trazer essa história hoje para a gente bater um papo, porque tem coisas na nossa vida que parecem muito utópicas, sabe? Essa coisa de, sonho alto, blá, 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 blá. Sabe essas conversinhas assim, que a gente sabe bem que meritocracia não existe,
e que tem vários atravessamentos, né, que acontecem na nossa vida, mas pelo menos aqui, só você com você, o que você pode fazer é não se limitar. É fazer o que você quiser, ir atrás, buscar, sonhar, quebrar barreiras, conquistar, acreditar que dá sim. Porque é claro que a sua história ela não vai ser a minha ou nem a do outro. Cada uma vai desenvolver aí a forma que cabe para você. Mas se você olhar para ela com esse desejo de realizar e sem se prender a essas coisas que podem dificultar a sua caminhada, você vai só travar esse desejo consigo mesma e o que fluir vai fluir. E podem, óbvio, surgir arrependimentos no caminho, como aconteceu comigo também, e coisas que hoje você faria diferente. Mas, cara, é melhor você pensar, nossa, faria aqui daquela forma, aqui no outro canto dessa forma. Mas pelo menos você tem como questionar isso hoje do que você ver uma limitação ali e parar na barreira que aparecer. E aqui a gente não está falando que, nossa, a gente tem que travar batalhas com tudo o que aparecer aí de limitações na nossa vida. Cansa também. Mas tem coisas que a gente se dispõe ali a tentar e que a gente vai avançando. Chega uma hora que cansa e a gente freia, mas a gente foi. E eu acho que esse é um movimento bonito, assim, que quando eu olho eu me orgulho, porque tem uma parte dessa história que eu me arrependo, sim, até hoje, e cada vez eu acolho melhor ela, que durante esses 2 anos, né, de college que eu fiz, eu tinha que transferir agora para uma universidade, né, para completar os outros 2 anos e me formar, e eu estava buscando bolsa. Só que eu não estava conseguindo uma bolsa 100%, igual eu tinha conseguido ali no college, porque vai ficando mais difícil para uma universidade mesmo. E a bolsa que eu tinha conseguido era, eu não lembro se era 70%, algo assim. Eu sei que era um valor que eu ainda tinha que pagar uma quantia significativa, mas era uma faculdade muito boa. Era uma faculdade que chama NYU, é a Universidade de Nova York. Então eu ia me mudar para Nova York e ia trabalhar no time de vôlei lá, só que além desse trabalho do vôlei, eu ia ter que conseguir algum outro trabalho fora para complementar essa renda de estudo, de moradia, tudo. E por ser uma nova cidade, né, porque não era ali que eu estava estudando no college, eu estudava em Iowa, era bem distante um lugar do outro, eu fiquei com esse medo. Eu falei, cara, tô aqui já há 2 anos, nessa luta de dinheiro para conseguir me manter nos Estados Unidos, vou me enfiar aí numa dívida maior, uma dívida ainda em dólar, num país que não é meu, será que vale a pena? Eu me senti assim um pouco cansada, sabe? Eu estava exausta mentalmente com esse tema, e aí eu decidi recusar a bolsa e voltar para o Brasil e falei, tá, eu estou feliz que o meu sonho foi realizado, agora eu já estou com uma graduação de college nos Estados Unidos, estou com uma faculdade no Brasil, estou pronta para voltar para o Brasil. E hoje, eu olhando, eu falo, cara, por que você não tentou um pouquinho mais? Por que você não pediu mais ajuda, conversou com a sua técnica, viu novas faculdades, conversou de novo com a NYU, explicando, afinal, você ia morar em Nova York, também é uma oportunidade legal de você conseguir trabalho. Tem tanta gente internacional lá, né? Por mais que seja um local muito caro também de se morar. Mas olhar hoje de fora e julgar a Bruna daquele momento é fácil, porque hoje eu estou descansada. Mas naquele momento eu estava cansada de todo dia estar ali naquela luta do estou curtindo muito, mas até quando vai, sabe? Até quanto dinheiro dá aqui, até quando meus pais vão aguentar, por mais que eu já esteja com bolsa. Enfim, eram várias questões. Mas, para mim, o saldo foi muito positivo. Eu conquistei o meu sonho do intercâmbio de um jeito muito original do que eu costumo ver por aí, por meio de algo que eu amo fazer e vivendo de uma forma que é o que eu sempre trago para vocês, que eu acho importante, que é a gente viver num novo lugar imergido na cultura, realmente imersos ali. Então, de uma forma que aquele espaço pôde fazer com que a minha vida girasse naquele entorno e eu realmente consegui absorver aquilo e julgar o que faz sentido para mim ou não, independente das diferenças culturais, do que eu concordo, do meu estilo de vida, do que eu aprendi na minha bagagem até ali, mas sempre com muito respeito ao que eles estavam abertos a me mostrar. Então, finalizando aqui esse podcast que hoje ficou longo,
mas que eu espero que tenha chegado para você aí com muito carinho, falando para você não se colocar limites. Nunca, tá? Nunca. O sistema, ele naturalmente ele já faz isso com você, com todo mundo, porque a inequidade está presente nele, né? É um organismo vivo e a gente está aqui para fazer o que a gente consegue fazer dentro de nós. Então, não seja você mais uma pessoa para se limitar. Vai fazendo o seu caminho, vai se respeitando, vai se ouvindo nesse trajeto, vai sentindo o quanto dá para você acelerar mais um pouquinho, o quanto você precisa frear também em alguns momentos, mas vai lá. E depois você vai ver que você só foi. Não importa se foram 4 anos, 2 anos, mas pelo menos você esteve ali. Então eu encerro por aqui hoje, eu espero que a gente se veja logo aqui de volta na BR. Um beijo para você.